Tem um empresário que começa controlando no papelzinho, aí ele, quem sabe, migra para um Excel, mas nem todo mundo domina o Excel, certo? Vocês têm alguns exemplos de ferramentas que sejam mais práticas e simples para o pequeno empresário poder estar controlando o financeiro dele? Tem muitas ferramentas no mercado, que são em nuvens, né, ferramentas de controle financeiro que até facilitam o processo e te tomam menos tempo e te dão menos erros. Você fica sujeito a menos erros, como o controle de contas a receber, contas a pagar, né? Porque você pode acabar controlando, às vezes, em planilha e tudo mais, esquecendo de cobrar um cliente. Se você recebe via Pix, por exemplo, claro, o cartão, o boleto é um pouco diferente, que aí você já olha no seu aplicativo do banco e tudo mais. Mas sistemas muito comuns de mercado de controle financeiro hoje, né, para pequenas empresas que já trabalham com automatização também nesse fluxo de emissão de boleto e nota, inclusive. Conta Azul é um sistema muito interessante, tem o OMI, que ele é muito na linha do Conta Azul, tem alguns, né, esses são os que eu trago, são de mercados para a empresa geral, mas depende do negócio, busca algo que era específico para o seu nicho, né, que aí você consegue controlar estoque, consegue fazer controle de ordem de serviço, por exemplo, se você é um prestador de serviço, né, eu vou dar um exemplo, uma oficina mecânica, né, precisa controlar como que está o fluxo nessas ordens de serviço. Isso pode ser interessante. Pesquise as opções de softwares, de aplicativos do teu segmento. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu. A gestão financeira dele é feita por um aplicativo do segmento dele. E ele está no segmento de locação de máquinas. Então, olha que legal. Toda a parte de agendamento do horário, né, do dia da locação da máquina, é, já, é, já resolve a parte da cobrança, acompanhamento financeiro, tudo vinculado. Então, é muito isso que a Fran colocou. Você diminui a possibilidade de erro, né? Se você tiver, quanto mais você tiver o uso de ferramenta, de software, principalmente se você tiver alguma do seu segmento, e você tomar o capricho de fazer ela certinho, ela te ajuda a evitar erro, porque ela acaba te fiscalizando, né? Dando uma. Ó, esse aqui tu não pode lançar porque tá errado. Tô te avisando que tá errado. Muitos sistemas hoje, vai dizer, tá em aberto essa ordem de serviço, né, continuando no meu exemplo. Não emitiu a nota, não emitiu a cobrança. Você vai saber onde está o gargalo, porque se o teu fluxo do teu negócio começa a aumentar, o controle a gente acaba perdendo. Então, precisa e principalmente invista em automação. Né? Automação, esses softwares, na hora de pesquisar, verifiquem os softwares que estão conectados ao seu banco, tem software que ele já liga, então você não precisa passar o trabalho de ter o trabalho todo dia, entrar no teu internet banking, puxar o extrato, ele já faz a integração direta, então você consegue fazer o controle ali, baixa de contas a pagar e receber e tudo mais, de uma forma muito mais prática, rápida e com mínimas chances de erro. Legal. E uma outra coisa que a gente vê muito ali com os empresários é essa dificuldade, essa tensão que surge quando ele tem que gerenciar fluxo de caixa, que é curto prazo, com, é, com um desenho de longo prazo do financeiro da empresa. Como que ele pode fazer para gerenciar essas duas escalas tão diferentes aí entre o curto e o longo prazo? Vejo como o principal planejamento, ter o planejamento disso, entende? Previsão desde crescimento, de faturamento, porque em cima disso ele vai conseguir ver se é possível atingir isso ou não, né? Então, se ele tem uma visão de longo prazo de alcançar, vou abrir uma segunda filial, uma terceira filial, quero multiplicar por 5 o meu faturamento, isso é a visão de longo prazo. A visão de curto prazo, ali até 6 meses, um ano, o que que ele vai fazer? Entende? Então, e daí você puxa para o mais curtíssimo mesmo mês a mês, né? Quando você precisa vender, quando você precisa faturar, se é prestador de serviço, ter essa visão mais macro, alinhar isso e ir fazendo por escala.
Seria uma possibilidade. Tudo se resume aí bem a planejamento. Se não sabe fazer, né, possivelmente, dependendo do empresário, não vai conseguir fazer, contrate alguém. Então, vai buscar um consultor que saiba fazer esse planejamento para te dar esse suporte, que é... Até estava conversando com um colega meu um dia sobre isso. Se o empresário que quiser fazer tudo sozinho, né, vai encontrar dificuldade pelo caminho. Um exemplo que eu dou muito claro para isso, que se aplica em vários casos, é o exemplo do médico. Né? Se eu fico doente, eu vou estudar medicina para me automedicar ou eu vou procurar um especialista que vai sanar o meu problema em um dia? Entende? A parte de um planejamento, um consultor resolveria isso. Um consultor de empresa, né, uma especialista em gestão financeira, já conseguiria dar o suporte fazendo esse planejamento, né, para ele. Sai barato. No final sai barato Sai porque muito mais você barato. faz esse planejamento para crescer. Muitas vezes você não tem recurso para crescer, você precisa injetar dinheiro antes para depois ter o retorno financeiro, né? O retorno de vendas desse investimento, que seja uma filial, expansão da empresa, enfim. E aí, se você sabe que você vai precisar daqui a 2, 3 meses desse recurso para fazer esse investimento, você consegue prever e buscar melhores condições no mercado para conseguir esse recurso. Um grande exemplo, né? Vamos falar de indústria, que fomenta o BNDES. Se você vai buscar um recurso no BNDES, ele tem existem muitas regras, tem muito trâmite que você pode levar mais de um mês, ou até mais, inclusive, dependendo de como está a documentação da sua empresa e tudo mais. Só que as taxas são muito mais baratas. Então, prevendo isso, você consegue ter esse tempo para fazer todo esse processo para regularizar e conseguir esse recurso melhor. Ali você já ganha uma economia, né? Já pagou e sobra muito. Então, Sim. E isso que vocês trouxeram, eu vou até reforçar aqui que o fato de eu estar aqui com uma especialista da área financeira e um da área de investimentos pode parecer que é só sobre números e não é sobre decisões estratégicas do teu negócio. Olhe se o investimento que você está querendo fazer, você está pensando em pegar um financiamento para comprar uma máquina, para contratar mais funcionários. Você precisa botar na ponta do lápis estrategicamente qual é o retorno que isso vai trazer. Vê se esse aporte que você vai precisar fazer, ele se paga com o retorno que isso vai trazer. Então, precisa ser muito estratégico. Aonde alocar esse investimento, esse capital que você está levantando pro teu negócio, né? Para que ele realmente gere resultado. E nesse contexto, a gente ter todo esse longo prazo planejado, eu sei que daqui a um ano eu vou comprar tal máquina. Então eu consigo desde já me controlar no fluxo de caixa, porque eu vou dar uma apertada nas contas, sei que eu vou precisar guardar um pouco mais de dinheiro, porque daqui a um ano eu quero comprar. Então não é só o fluxo de caixa no curto prazo que impacta no longo prazo. Eu ter clareza de onde eu quero chegar também me ajuda a tomar decisões hoje no curto prazo, né? exatamente, exatamente. Se você sabe que você vai precisar de um recurso, você quer crescer, você vai arrumar a casa antes para se preparar, né? Não vai buscar esse recurso, você conseguiu de uma maneira desenfreada colocar na sua empresa, sendo que você está tendo muitos custos desordenados, desnecessários, e quando você vê esse recurso já foi todo embora. Que é muito comum, né? É comum até nem para buscar como investimento. Vou falar um exemplo de muitas empresas que elas recebem antecipadamente de cliente, né? Fecham um negócio, recebe 50% na entrada e 50% na entrega. E aí a entrega, às vezes, é lá para 2, 3 meses. E o valor que recebe na entrada é um valor expressivo, alto, e começa a gastar de forma desenfreada, contrata outra pessoa, mas não vê se realmente precisa, né? Não sou contra o crescimento, mas verifica se há necessidade de uma nova contratação, começa a comprar equipamentos, enfim, quando vê o dinheiro foi todo gasto, e aí na hora de entregar o produto ou serviço, que é efetivamente onde ocorrem os custos, ela não tem caixa para pagar esses fornecedores. Você já começou a responder uma outra pergunta minha.
quais são os principais erros, os erros mais comuns que vocês veem acontecendo com o empresário quando a gente está falando de fluxo de caixa? Vou contextualizar um pouco esse e falar um pouquinho da pergunta anterior também, tá? Ali da máquina que você comentou, né? Saber fazer aquisição de forma estratégica com dinheiro do mercado. Isso é um baita diferencial. Até entra um pouquinho em linha nessa pergunta também. Mas se você sabe que você quer fazer uma compra daqui a um ano, né? Você tem como planejar a custo baixo. Custo muito baixo. Entende? Uma das ferramentas para isso é o próprio consórcio. Entende? De forma estratégica. Aí você consegue tomar um dinheiro barato do mercado e já conseguir faturar porque já vai estar com a máquina. Então, são, entre outras possibilidades, né? Então, já vai em linha com essa pergunta também que você comentou. Principais erros. Os principais erros é não saber utilizar dinheiro do mercado. Achar que tomar dinheiro do mercado é ruim, né? Se você for olhar hoje as principais empresas do país, são ali as empresas listadas em bolsa. Pelo menos as maiores ali são empresas. Todas, Tomado. quase todas, têm crédito tomado. Né? Isso por que são crédito tomado? Porque elas sabem utilizar dinheiro do mercado. E isso se aplica para a pequena empresa mesmo, para a microempresa, quem está no meio, se saber utilizar, consegue. Eu vou entrar no antes disso, né? Isso é importante. Realmente, quem não usa recurso de terceiro, você está colocando, às vezes, seu recurso próprio inteiro na empresa, sendo que você pode usar o recurso de terceiro para, digamos, dividir esse risco do negócio. Sim. Porque, né, o negócio é um dos investimentos mais arriscados que a gente tem hoje. Sim, Abrir sim. um negócio, uma empresa. Mas eu quero lá no começo, lá no trabalho de casa, no fluxo de caixa, que você falou dos erros. Confundir faturamento com lucro. Esse é o primeiro, né? Recebi 100, é o meu caixa. Aí entra no caixa 100, acha que vai sobrar esse dinheiro, mas, enfim, tem muitos custos que estão ali atrelados que não percebeu. Desprezar o que é pequeno, as despesas pequenas. Tá? Vou falar, uma empresa que fatura 200 mil, eu vou me preocupar com uma parcela de 500 reais que eu pago, né? Taxas de banco de 500 reais no mês? Você faz essa conta, no final do ano você paga uma folha de um empregado. Então, esses pequenos, quando aumenta a quantidade, principalmente quando a empresa cresce, que vai gasta um pouco aqui, mais um pouco ali, um pouco aqui. Quando você vai ver, o seu lucro ele foi todo por água abaixo.